O quê? Que Cristo é este? O quê? Tem assim um feeling divino? Um feeling cristão? Que só de Cristo. Eu tenho Cristo, não preciso de padrões. Cristo disse, se vocês me amam, vocês vão obedecer às minhas palavras. As palavras de Cristo são cheias de regras, padrões, doutrinas. Quando ele estava prestes a ser traído, ele ensinou a seus discípulos sobre o quê? A Trindade. Falou, eu volto para o meu Pai, mas o Espírito vem e depois, através dele, nós vamos habitar. Ele me deu uma aula sobre o que é a Santíssima Trindade. Você imagina, eles estão prestes a sofrer o maior baque das suas vidas, porque o mestre deles estava para ser preso e crucificado. E o que ele faz? Ensina a doutrina. Doutrina não importa? Claro que importa. Tudo isso importa. Paulo disse que vem inimigos da fé ensinar um outro evangelho, e ele deixou muito claro, aliás, ele foi muito mais duro com pessoas que ensinavam falsos evangelhos do que com pessoas que estavam em pecado grave. Ele até instruiu como recuperar essas pessoas. Cristo também instruiu como recuperar pessoas que caíram em pecado. Mas em termos de falsa doutrina, isto, tanto Paulo, Cristo também, foi duro a este respeito. Sermão no monte, você não precisa de padrões. Leia o Sermão no Monte. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que choram. Ele fala sobre andar a segunda milha e virar a outra face. Isso não é um padrão? Isso não é uma regra? Não é? Claro que é. Você diz assim, porque nós vivemos na graça e não na lei. Mas, e a lei acabou, caducou a lei? Ou seja, você pode agora matar, adulterar, cobiçar, você pode ter falso testemunho, ter outro Deus, pode fazer imagens e cultuar essas imagens. Porque essa é a lei de Deus. A lei de Deus desaparece com a graça. Eu acho que já fiz vamos fazer outro vídeo sobre isso. Mas dizer que não precisa de doutrina, padrões, não precisa de líderes. Gente, em Efésios 4 diz que Cristo concedeu à igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, Cristo estabelece líderes que ajudam a nortear, a instruir, a conduzir a igreja. Mas nós vivemos numa época onde é cada um por si, e a igreja está cheia de erros, então não precisa de igreja, não precisa de doutrina, porque isso aí só reprime, isso aí só faz mal. Me desculpe, não é verdade. Isto é uma mentira. Isso é mentira de alguém que está querendo passar uma outra verdade que não seja o Evangelho de Cristo. A Bíblia está cheia de instrução. A Bíblia toda nos conduz à doutrina. Diz, eu só preciso de Jesus. Que Jesus é esse? Tem até espíritas que citam Jesus, mas não são crentes. Então, que Jesus você está seguindo? Aquele que foi o Nazareno. Isso já é doutrina. Aquele que morreu e ressuscitou. Mas isso já é doutrina. Você afirma isso? Então é doutrina. Não precisa de doutrina. Isso é doutrina. Que Deus é esse? O Deus que criou céus e terra. Isso é doutrina, isso faz parte do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, mas ressurgiu dos mortos e subiu aos céus. É este Jesus? Se você afirma este Jesus, você está afirmando doutrina. Mas só o nome? Só o Nazareno que andava pela Palestina, fazendo bem, abençoando crianças, andando sobre as águas, esse Jesus histórico, gente, primeira pregação de Paulo em Atos capítulo 2, foi este mesmo Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Cristo e Senhor. Doutrina? Que é Cristo? O que é Senhor? Por que ele é Senhor? O que faz dele Senhor? O que quer dizer Cristo? O ungido? Então já está falando do Espírito Santo. Você vê que essas frases são tão bonitas, parecem tão bacanas, de pessoas tão iluminadas, tão sofisticadas, mas isso não é sofisticação. Isso não é erudição. Isto é demagogia. Me perdoe. Isso é demagogia. Isto atenta contra o verdadeiro evangelho. E se você for cristão,
aprenda a Bíblia, aprenda essa doutrina para você achar defesas em si mesmo contra estes tipos de anticristos, porque são anticristos que dizem isso.